Boa tarde, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil. Também os meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em qualquer um outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com imensa satisfação, que eu vou fazer mais um vídeo aqui, Queria agradecer a vocês o apoio, pedir para você que gosta do meu trabalho, para dar mais um joinha para mim aí, para o YouTube divulgar mais meu trabalho. Pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, se você achar que compensa, achar que vale a pena, dá essa força para mim. E eu queria bater um papinho aqui, antes de começar o meu vídeo, com um senhor, um irmão testemunha de Jeová, que tem assistido os meus vídeos e tem feito alguns questionamentos ao meu trabalho. Só que o questionamento que esse senhor faz, ele não é um questionamento correto, porque, no meu ponto de vista, a gente faz um questionamento provando que o que aquela pessoa está fazendo está errado. E ele, muito pelo contrário, ele não prova que eu estou errado. Ele tenta me intimidar com palavras ofensivas e com ameaça de processo. Esse senhor, o nome dele é Roberto Gomes. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor Roberto Gomes, que eu tenho certeza que ele está me assistindo. Eu queria fazer uma pergunta para ele. Senhor Roberto Gomes, o senhor é um cristão? A religião do senhor é uma religião cristã? Porque, veja, se a religião do senhor for uma religião cristã, eu queria que o senhor me respondesse uma pergunta. Jesus processou alguém? A Bíblia diz que Jesus ele foi levado como ovelha, pelos seus tosqueadores e levado como cordeiro rumo ao matadouro. Jesus não abriu a boca. Então veja, se o senhor está aí abrindo a boca, pelo contrário, o senhor não fecha a boca. O senhor está aí sempre ofendendo, não só a mim, mas também os outros dissidentes, que eu vejo como que o senhor faz aí com meu irmão pioneiro. Então, o senhor não é um cristão. Não. A religião do senhor não é uma religião cristã. Agora, uma coisa muito interessante. Eu vi o senhor no canal do Pioneiro. Eu vi o senhor. Eu vi que o senhor é uma pessoa idosa, como eu assim também sou. Eu também sou idoso. Talvez mas o senhor, nós temos quase a mesma idade. Talvez o senhor tenha até um pouco mais do que eu. Talvez o senhor seja até um pouco mais velho do que eu. Certo? Agora, senhor Roberto Gomes, eu acho que nós que somos idosos, como eu, o senhor, a gente tinha que falar menos, brigar menos, para dar bom exemplo, para os mais jovens, Porque se a gente ficar aí brigando com todo mundo, ofendendo as pessoas, processando as pessoas, que exemplo que o senhor está dando para as pessoas? Eu vi falar até que o senhor tem um filho, que o senhor mais ele não se dá bem, diz que o senhor mais ele não se dá bem. Talvez seja até porque o senhor é tão agressivo assim, que o senhor e o filho do senhor não se dá bem. Não é bem provável que seja isso? Então veja, meu querido irmão Roberto Gomes, pensa bem. Preste atenção e mais uma coisinha aqui. Vocês vão nas casas das pessoas provar de forma desonesta que a religião das pessoas está errada, Usando o texto fora do contexto, usando interpretações mentirosas, para provando ali de forma errada que a religião da pessoa está errada. Agora, por que quando a gente prova que a religião de vocês está errada, vocês têm que ficar bravos? Me responda, senhor Roberto. Tá bom? Eu aguardo a resposta do senhor, tá bom? Meus irmãos, depois de eu fazer esse desabafo aqui com o senhor Roberto Gomes, vamos aqui ao vídeo, Preste atenção aqui. No dia 13 de maio de 1888, a escravidão foi abolida. A escravidão foi abolida no mundo inteiro, certo? Mas veja, em pleno século XXI, ainda existem escravos. Existem escravos em pleno século XXI. Agora, quem são esses escravos
da era moderna. São as testemunhas de Jeová. O senhor, seu Roberto Gomes, escravo da era moderna. O senhor é um escravo da era moderna. Veja, meus irmãos, 9 homens lá dos Estados Unidos conseguem escravizar 8 milhões de pessoas no mundo inteiro. Agora, você pode me perguntar, como que eles conseguem essa façanha? Bom, em cada congregação, eles têm ali uns capitães do mato, assim como no tempo da escravidão, né? Tinha os capitães do mato, hoje tem os capitães do mato nas congregações. São chamados de anciãos. Esses capitães do mato, ou anciãos, eles fazem cumprir as ordens desses 9 homens que estão lá em Brooklyn, vivendo do bom e do melhor às custas desses escravos, e esses capitães do mato, que não ganham nada, que trabalham de graça também, faz cumprir as ordens deles aqui. Veja, meus irmãos, só que a situação desses escravos modernos, chamados de testemunha de Jeová, é bem pior do que a situação dos escravos do passado. A situação desses escravos modernos é bem pior do que a dos escravos do passado. E eu vou mostrar aqui por quê. Eu vou falar por quê. Aqueles escravos do passado, eles trabalhavam de graça, certo? Mas eles ganhavam alimento, eles ganhavam roupa, eles ganhavam remédio, eles ganhavam o básico para a sua sobrevivência. Agora, esses escravos modernos, chamados de testemunha de Jeová, eles não ganham nada. E além do mais, ainda são explorados. Eu vou mostrar aqui, esses escravos modernos, chamados de testemunha de Jeová, eles têm que trabalhar para garantir o seu sustento. Eles têm que trabalhar para garantir o seu sustento. Veja, e não ganham nada dos seus senhores. Os senhores de escravos que estão lá em Brooklyn, não ajuda eles com nada. Bom, e nas horas de folga deles, que era para eles sair, praticar um lazer ali com os filhos, com a esposa, aí o que eles fazem? Eles vão trabalhar de graça para os senhores que estão lá em Brooklyn. Ali eles vão andar de porta em porta, vendendo livros, vendendo revistas, ou vão ficar parados numa esquina ali em pé, ao redor de um carrinho, né? De maneiras que eles têm que trabalhar de graça. Nas horas que era para eles ter uma folga, para ter um lazer com a família, então eles estão trabalhando de graça. Mas não é só isso aí não, tem mais. Eles têm que trabalhar construindo salões do reino, né? Eles constroem salões, né? Com a mão de obra deles e o material deles. Eles constroem esses salões e depois, quando o salão está construído, esses senhores lá de Brooklyn vendem esses salões e não dá nem satisfação para as testemunhas de Jeová o que foi feito desse dinheiro, em que esse dinheiro vai ser aplicado, para onde? Não, e ai de quem perguntar, quem perguntar está perdido. Veja, não são bem piores? Não é bem pior para esses escravos de hoje do que do passado? Agora veja, meus irmãos, outra semelhança muito grande, né, entre os escravos do passado com os atuais do século XXI. O escravo do passado, quando ele fugia, quando ele cansava de trabalhar e resolvia fugir, os capitães do mato, né, ia atrás, capturava eles, trazia, punia eles ali, castigava eles, punia. Bom, com as testemunhas de Jeová também é assim. Com as testemunhas de Jeová não tem muita diferença não. Quando alguém foge, deixa de ser escravo, deixa de ser testemunha de Jeová, ele sofre uma punição rigorosa. Ele é punido. Você pensa que uma testemunha de Jeová não é punido quando ele deixa de ser testemunha de Jeová? Não, é punido sim, ele é punido. Uma punição rigorosa. Olha, eles tiram dele
Esses capitães do mato, chamados de anciãos, tiram dele o que ele tem de mais importante na vida, o que nós temos de mais importante na vida, que é a nossa família. Eles tiram dele a própria família. Olha, pai tem que desprezar filho, filha tem que desprezar mãe. Olha, e eles são recomendados a não manter contato nem por telefone. Tem que desprezar e não pode manter contato nem por telefone. Isso é recomendação que vem lá dos 9 senhores de escravos lá de Brooklyn. Nem por telefone. Mas essas atitudes não é à toa, não. Eles têm motivo para isso. Quer ver? Preste atenção. O primeiro motivo é porque eles são maus. Esses 9 homens são maus. Eles são cruéis. Eles não têm coração. O negócio deles, eles querem punir a pessoa que sai. Punir o dissidente. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, eles fazem isso para servir de exemplo para os outros verem e falar assim, olha, eu não vou sair. Olha o que aconteceu com o fulano lá. Eu não vou sair, não. Se eu sair, acontece comigo também. Agora, outro motivo. É medo que aquela pessoa que saiu descobriu alguma coisa que estava debaixo do tapete ali e possa contar para os outros por que saiu e conseguir tirar mais pessoas. E outra coisa, eles querem mostrar o poder que eles têm sobre as testemunhas de Jeová. Eles fazem isso para mostrar o poder que eles têm, para mostrar, olha, não mexa com a gente não, porque nós temos poder. Nós podemos prejudicar vocês. Não mexa conosco não, tá? Então é assim. Veja, meus irmãos. Veja. Então, o que é que eles fazem? O que é que eles fazem para mostrar o poder deles? Eles afastam o dissidente da família, dos amigos. E o pior de tudo, afastar o dissidente da família e dos amigos não é o pior. Ainda tem algo pior do que isso. O pior é que eles fazem isso usando o nome de Deus. Dizendo que está fazendo isso em nome de Deus. Dizendo ser representantes de Deus. Eles são representantes de Deus. São. Só que de qual Deus eu não sei, né? De qual Deus que eles são representantes eu não sei. Porque do nosso Criador, do Eterno, eles não são, não. Diz que são representantes de Deus. Meus irmãos, eu vou falar para vocês aqui, ó. Preste atenção numa coisa que eu vou falar. O pior criminoso é aquele que comete crime em nome de Deus. O pior criminoso é aquele que comete crime em nome de Deus. Agora, meus irmãos, preste atenção. Quando aquela antiga escravidão estava terminando, quando aquela antiga escravidão, aquela que foi abolida, né, em 1888, quando aquela antiga escravidão estava terminando, essa nova tinha começado há poucos anos. Veja, preste atenção. A antiga escravidão, ela terminou no ano de 1888. E a escravidão moderna, a escravidão do século XXI, a escravidão das testemunhas de Jeová, começou no ano de 1880, com Charles Taze Russell. O Charles Taze Russell foi que começou essa escravidão. Foi o primeiro senhor de escravo que teve, foi o Charles Taze Russell. Agora veja, meus irmãos. Preste atenção numa coisa aqui. Na escravidão antiga, na escravidão do passado, aquela que foi abolida, os escravos permaneciam ali dentro contra a sua vontade. Os escravos permaneciam ali dentro contra a sua vontade, com medo de 3 coisas. Com medo do chicote, do tronco e da senzala.
os escravos permaneciam ali dentro, contra a sua vontade, mas sabia que se fugisse, eles podiam ser chicoteados, ir para o tronco, ser chicoteado e ir para a senzala. Então, eram 3 coisas que assustavam ali, né, os escravos ali do passado, né? Agora, esses escravos modernos, também são 3 coisas que faz com que eles permaneçam, faz com que eles fiquem presos ali, naquela escravidão moderna, ou seja, nessa escravidão moderna. São 3 coisas também que faz com que eles fiquem presos ali e não deixam com que eles saiam. O primeiro chama Armagedon, uma palavra que ocorre uma vez na Bíblia, em um texto só. Existe essa palavra em um texto bíblico só. E essa palavra não tem nada a ver com o que eles ensinam. Tem nada a ver com o que eles ensinam. Segundo, com a palavra paraíso. Um paraíso que, segundo eles, a terra será transformada num paraíso. Mas não existe um texto bíblico, nenhum texto bíblico ao menos, que fala que a terra vai ser transformada num paraíso. Eu queria que eles mandassem um texto bíblico aqui nos comentários que falasse que a terra vai transformar num paraíso. E o terceiro, o medo de perder os parentes e amigos. Então, são 3 coisas que faz com que fazia com que os antigos escravos ficassem ali, presos na escravidão ali, com medo de sair, e são 3 coisas que faz com que os escravos testemunhos de Jeová continuem presos na escravidão moderna, na escravidão do século XXI, com medo de sair. Lá era o chicote, o tronco e a senzala. Na escravidão moderna é o Armagedon, o paraíso e o medo de perder a família e os amigos. Então, meus irmãos, todos os 2 métodos são cruéis, não são? Todos os 2 métodos são cruéis. Então mostra que todas as 2 escravidão são cruéis. Assim, a exemplo daquela escravidão do passado, que escravizou e matou muita gente, essa escravidão moderna também está escravizando e matando muita gente. Matando espiritualmente, né? Porque muitas pessoas, quando saem dali, não acreditam em mais nada, né? Não acreditam em mais nada. E muitos, quando saem, perde a família, perde os amigos, comete suicídio, né? Comete suicídio e assim eles matam também fisicamente. Então veja, meus irmãos, cuidado, escravidão nenhuma presta não. Jesus disse assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Jesus é a verdade. Jesus veio para libertar e não para escravizar.